Olá a todos, a paz de Cristo a todos. Olha só, você que quer entender o avivamento. O avivamento, ele não é monopólio de uma denominação. Ela não é parte de uma denominação. O avivamento, ela é parte do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo ele encontra nenhuma pessoa, nenhum grupo, nenhuma denominação, pessoas sedentes por um avivamento, por uma mudança, pessoas insatisfeitas, e este sentimento faz a pessoa buscar um avivamento. Então, eu creio assim, que o avivamento é a ação do Espírito Santo, é a fusão, é o espiritual agindo no meio de uma nação, de um grupo, de uma pessoa. Todo avivamento e todo avivalista, ele começa com uma transformação de atitude. Uma transformação de atitude. Então, você é avivalista quando você é sedente pelo mover do Espírito Santo. Quando a vontade de Deus, ela preenche o teu ser. Quando você quer ver, é muito importante isso, quando você quer ver algo acontecer. E isso começa por uma vida de oração. Todo avivamento, todo avivalista, eles começaram na entrega da consagração a Deus, através da sua vida, através de uma visão que Deus ele dá, e aí esta visão, ela é o norte para o avivalista. Ele tem uma bússola e ele buscar em Deus esse sentido, constante. Aí se torna uma dor na alma, que faz ele clamar, que faz ele jejuar, que faz ele pregar, que faz ele sentir as dores, porque ele vai ver tudo ao contrário. O avivalista, ele se torna esta chama que Deus ele faz, porque ele está vendo tudo ao contrário. Então ele começa a profetizar, ele começa a ver no mundo espiritual, e ele começa a trazer para o mundo físico, e aí ele vai despertar muitos com a sua pregação, com os seus livros, com o seu ministério, Muitos ministérios eles se firmaram por causa do avivamento, da vontade de duas pessoas. Nós vemos as histórias aí do movimento pentecostal. Até hoje, ainda nós temos ainda o acesso
ainda, o movimento ainda, ele flui por motivo dos avivalistas, que é a igreja. Em todo ministério você vai ver lá, tem um avivalista, tem um que clama por avivamento. Então, este livro aqui, que eu li, eu comprei ele dia 4/7, eu já terminei de ler este livro aqui. Todo ano eu procuro ler no mínimo 2 livros, baseado em um tema. E eu vejo que esta vontade, o desejo, veja bem, o que mantém uma pessoa ativo, né? O que faz uma pessoa ativo é o desejo. O Espírito Santo, ele tem a preeminência na vida dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela vê tudo ao contrário. Então, é isso que eu estou vivendo. Eu vejo tudo ao contrário daquilo que interiormente eu vivo. Então, é um mundo exterior que precisa ser trabalhado. Quando Deus dá o ministério, você recebe o ministério, ou seja, você recebe a autorização divina para você atuar. E aí você vai para o mundo físico, e no mundo físico você precisa estabelecer. Então, eu tenho o meu pensamento, porque eu leio este livro, eu li este livro, então eu tenho um pensamento do avivamento. E este Frank Bartleman, eu acho que é o nome dele, que eu não sei falar em inglês, mas quem sabe vai falar fluidamente, vai fluir, É a história do avivamento segundo ele, segundo a visão dele. Ele esteve, fazendo parte deste avivamento até chegar na Rua Azusa. Ele foi antes do avivamento na Rua Azusa. Então, é interessante você, que é um avivalista, você aí que faz parte do movimento, do avivamento, que nem eu falei lá no início do vídeo, que não é monopólio de um ministério, mas é a ação constante do Espírito Santo. Quem me move para estar falando? Quem é que dá a força, a iniciativa para você estar falando? É o Espírito Santo. Então, este livro aqui é antes do avivamento na Rua Azusa, que é muito aí comentado, pelas igrejas pentecostal, Assembleia de Deus. As Assembleias de Deus é um ministério pentecostal, o maior, Eu creio que é o maior movimento aí pentecostal. A Assembleia de Deus tem pregadores excelentes. Fiz parte das Assembleias de Deus, Eu entrei nesse movimento das Assembleias de Deus. Fiquei muitos anos participando, da escola bíblica dominical, culto de ensino, evangelização, culto ao ar livre, visitação, culto nos lares. Então, quando eu fui para a Assembleia de Deus, eu já tinha uma vida,
Eu já tinha sido convertido no culto dos lares, pela uma pregação no culto dos lares. Eu já tinha sido batizado, fui batizado em 1985. Eu já tinha sido batizado. E batizado com o Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo num avivamento que estava acontecendo numa igreja da Assembleia de Deus Missão na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Na época eu era caseiro, né? Olha como que Deus ele leva, como que Deus ele trabalha na sua trajetória. Deus ele vai mudando o mundo espiritual, ele está em constante movimento, né? O mover de Deus. Então, em meados lá de 1993, 1994, eu fui para Ribeirão Pires. E lá em Ribeirão Pires, nós chegamos numa igreja, ela estava totalmente vazia. Deu um problema na igreja, problema de disciplina, eu não sei, me falaram algo, quando eu cheguei lá, era totalmente diferente, totalmente diferente. Os cultos você ficava olhando para a porta, sabe quando você vai para a igreja e você fica olhando para a porta porque você não tem certeza, porque não tem membros. O membro que tem é aleatório, vai, né, quando dá vontade, é aleatório. Aqueles crentes já frios espiritualmente, desanimados, crentes já fracos espiritualmente. E foi a situação que eu cheguei neste ministério. Eu, músico, né? Músico, cheguei nessa igreja, né? Fui andar pela igreja, lá tinha um órgão lá que estava lá. Eu olhei a guitarra só pela misericórdia de Deus, um mau estado, uma guitarra lá, abandonada lá, e o músico lá tocando sanfona, mas sabe, aleatoriamente, pá, 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 e uma coisa assim, de causar em você um pavor, porque você é totalmente diferente daquilo que você está ali, entendeu? Então assim, músico acostumado, eu vinha de uma igreja que já tinha uma estrutura no ministério, e quando eu me deparei ali, naquela situação ali, totalmente ao contrário daquilo que eu achava que eu ia encontrar. Mas neste ministério foi aonde o avivamento ele chegou. Foi aonde Deus ele me levou para um tratamento, né? Um distanciamento, porque se eu não passasse por esse ministério, eu não ia chegar no ministério da palavra. Não ia chegar no ministério da palavra, eu ia continuar no ministério, né, do louvor, tocando. Eu só ia ter um discernimento para chegar na igreja e tocar um instrumento. E aí o Espírito Santo ele me levou para um mover, mas lá naquele local era totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Mas lá foi aonde eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Aconteceu lá as minhas primeiras ministração,
quando o pastor falava: Albino, se não chegar o dirigente e você estiver na igreja, você é responsável, não espera as irmãs levantar não, você é responsável para você ir abrir o culto, e você levar o culto até chegar, né, uma autoridade, uma pessoa que vai representar, uma pessoa que o pastor ele enviou. Então não deixe os irmãos ficar esperando. Não, deu a hora do culto, você vai lá, não chegou ninguém, você começa, você dá início no culto. Então meu ministério ele começou assim, aonde, né, estava totalmente apagado, uma igreja totalmente, como eu vou falar assim, espiritualmente estava destruída espiritualmente. Tinha lá o templo bonito, vai lá em Ribeirão Pires, na Vila Sueli, está lá, Assembleia de Deus, é templo lá, oficial, cultos, o ministério é próprio, é da Igreja Missão, está lá. Então, a troca de dirigente, era a troca constante de dirigente. Por quê? Porque é um local difícil, para você dirigir, para você cultuar. É um lugar, eu creio que os principados e potestade aí é batalha espiritual, é um lugar de batalha espiritual. Eu tive várias experiências, eu fiquei 4 anos, foi 4 anos da minha vida que Deus trabalhou comigo ali, começando o ministério da palavra, o ministério do ensino, trabalhando como segundo dirigente no culto dos lares, em frente da igreja. O primeiro ato que eu tive como dirigente no culto dos lares foi fazer um culto em frente da igreja. Tinha uma família lá que é só Deus, mas era só Deus, e pela graça e a misericórdia e a ousadia, por isso que eu falo, a ousadia, o avivamento, eu olhava para aquela família ali e sentia algo, um desejo muito forte de Deus agir naquela família. E ali nós fomos ali, reunimos a igreja, e juntamente a igreja adentrou, né, ali para cultuar a Deus naquele local. E Deus ali no primeiro culto que fizemos ali, a dona da casa, que era anciã, né, que era avó, ela foi batizada com o Espírito Santo. Olha como o avivamento ele chega. Por isso que eu falo que não é de uma denominação, mas é o mover do Espírito Santo agindo na vida, né, de uma pessoa, do grupo, de um ministério. Aquele ministério ali, anteriormente a isso, Deus mandou lá, o pastor na época mandou uma comissão de irmãos, dirigentes, que eles batalhavam. Ali era uma batalha, cada culto era uma batalha espiritual, para quebrar mesmo as hostes malignas. E Deus ali, naquele período ali, Deus ele fez muito com aquele poder, né? Aquele poder do alto que a gente conhecemos. Então, o avivamento, né? O avivamento ele vem porque tem alguém insatisfeito com aquilo que está vendo. É um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é um grupo, é uma igreja que ela está
em um local, em um município, numa cidade, né, numa vila lá, e aquele grupo de pessoas está ali constantemente ali servindo a Deus. E o mundo, né, espiritual é uma luta, é uma batalha espiritual, né? Então, a minha chamada foi desta maneira. Deus me levou para um lugar, né, que não era aquilo que eu imaginava, que eu ia chegar lá, eu ia pegar meu instrumento e ia ficar tocando. Não tinha como. Era imprevisível. Chegava o dia do culto, você ficava olhando para a porta para ver se vinha alguém. Então você não tinha uma função. A minha função era músico, eu estava lá na minha posição. Mas Deus me tirou dessa posição e me levou eu para o ministério da palavra. Então, o avivamento na vida da pessoa é Deus que conduz, né? Você está em um local que no mundo espiritual está sendo decidido a tua vida, a tua função, o local para onde você vai, e é Deus que determina isso. Então, este livro aqui, no capítulo 1, né, ele é antes do avivamento lá na Rua Azusa. Entendeu? Para você que está buscando um avivamento, lê este livro que você vai se edificar. Então, se eu dar um tema para isso que eu estou falando, é a chamada. Como que vem? Você está no campo, você está servindo a Deus, e é Deus que vai conduzir a sua chamada, vai levar você para lugares que você não imagina, mas Deus ele vai trabalhar movendo a sua vida para atuar em um lugar específico. Deus abençoe a todos, fica a todos na paz do Senhor Jesus.